Olá, eu sou Charbel Chaves, sou fotógrafo e professor de fotografia e eu ajudo fotógrafos a viverem da fotografia, a terem a fotografia como uma profissão, como um negócio. Hoje eu quero falar sobre um desejo de muitos fotógrafos, um desejo muito legítimo, que é ter clientes que contratam a gente pela qualidade do nosso trabalho e não pelo preço, né? A questão de preço é sempre um assunto muito cheio de mitos, de dilemas, de medos, de incertezas, né? Precificar o serviço fotográfico não é uma coisa trivial e muita gente erra nisso. E ter clientes que nos busquem porque gostam da qualidade, do estilo do nosso trabalho, é um desejo assim de todo fotógrafo, né? Principalmente aquelas pessoas que estão patinando, que estão sofrendo, que não conseguem subir o preço, que os clientes pichincham muito, que compete muito por preço com os concorrentes. Então, esse é um dilema, é um desejo, né? Por que que isso é importante? Por que que ter fotógrafos que competem por preço prejudica o seu negócio? E por que que é importante a gente ter clientes que gostem primeiramente do nosso trabalho? Não é que o cliente não gosta de preço baixo, todo mundo gosta de preço baixo, mas existe aquele cliente que prima, que preza pela qualidade, que o preço é o segundo item na lista dele. É esse cliente que a gente quer. Por que que isso é importante? Porque isso traz estabilidade, traz uma segurança financeira para o seu negócio. Primeiro, que permite também que você desenvolva o seu trabalho com mais margem de lucro e assim acrescentando mais qualidade, desenvolvendo o mesmo trabalho com novas técnicas, novas possibilidades, novos serviços, variações de serviço. Por quê? Porque você não está enforcado no preço, não está enforcado no seu faturamento o tempo todo. Então você tem uma certa margem de manobra mais flexível, porque os clientes estão pagando bem pelo seu serviço, né? Existe uma maneira, uma percepção errada sobre o preço baixo, é, como se assim ter o preço baixo fosse encher a minha agenda. E isso pode ser um problema muito grande. Por quê? Porque você, a priori, pode até ganhar alguns clientes, mas vai ganhar clientes de um tipo de cliente que não é sustentável para o seu negócio, que é aquele cliente que compra quando o preço está muito baixo e assim que você precisar subir, esse cliente vai fugir de você. Por quê? Porque a mentalidade do cliente do preço baixo é comprar quando encontrar o preço mais baixo do mercado. Então, ele é um cliente vamos dizer assim, pouco qualificado em termos de serviços, em termos de pagamento. Você não vai conseguir manter esse cliente com você quando você quiser subir o seu preço. Você vai melhorando o seu serviço, vai mudando a qualidade e vai querendo subir o preço. Esse cliente focado em preço baixo não vai te acompanhar. Ele é um cliente que só quer preço baixo. Esse tipo de cliente é aquele cliente que, quando um supermercado, por exemplo, anuncia o preço mais baixo do mercado, né? Imbatível, queima total, promoção, o preço mais baixo da concorrência, liquidação total. Esse tipo de slogan, esse tipo de apelo à clientela é o apelo típico para atrair clientes desse tipo, de baixo preço. O cliente da promoção, o cliente da queima total, é esse tipo de cliente. Todos nós decidimos a nossa compra a partir de algum gatilho. A gente tem um momento que a gente percebe assim, vou comprar, que a gente muda a chave e fala, vou comprar. Esse tipo de cliente, ele compra, ele decide comprar quando ele encontrar o menor preço do mercado. Se ele encontrar a quase zero, melhor. Só que na prestação de serviços isso é insustentável, insustentável. Você não vai conseguir, por exemplo, escalar, ganhar bastante dinheiro com fotografia, tendo um preço muito baixo. Quando a gente vende produto, quando vende uma maionese, quando vende um livro, quando vende alguma coisa física, você tem mais chance de escalar por preço baixo, porque o produto pode ser escalado na sua produção. Mas na prestação de serviço, principalmente quem quer prestar serviços com qualidade e segurança, não consegue escalar dessa maneira. Principalmente quem começa na fotografia está começando sozinho, ou é um casal, ou é o fotógrafo um assistente. Então você não consegue assim escalar muito em termos de produzir muito. Você tem um limite para isso. Então não adianta querer ganhar
bastante dinheiro no mês com uma margem pequena, que é a lógica de vender produto barato, não adianta você querer ganhar bastante dinheiro no mês com a margem pequena com os serviços, porque você vai trabalhar feito um louco e em cada serviço vai ganhar um pouquinho, ou às vezes vai estar perdendo e não sabe, às vezes está perdendo dinheiro e não sabe, e no final do mês você vai ver que não sobra muita coisa, mas você trabalhou feito um doido. Então, entra aqui também aquela percepção assim de que encher a agenda não é um objetivo razoável, não é um objetivo saudável para a fotografia. Dizer assim, eu estou com a agenda cheia. Eu não quero estar com a agenda cheia, eu quero estar com um bom faturamento, independente se a agenda está cheia ou não. Eu posso fazer poucos trabalhos com uma margem de lucro boa, atendendo clientes que pagam bem, ou muitos trabalhos e estar com a agenda cheia, com clientes desqualificados nesse aspecto, que pagam pouco, né? Uma outra coisa que a gente precisa pensar é que você pode encarar esse cliente que paga pouco como um cliente não qualificado do ponto de vista de sacar se o seu trabalho tem qualidade ou não. A pessoa que está buscando preço baixo, ela deixa em segundo lugar a qualidade. Não é que ela não liga para a qualidade também. Se a coisa for muito ruim, ela também vai notar. Mas ela está priorizando o preço. Então, significa, de alguma maneira, em algum nível, que na cabeça dessa pessoa, a qualidade do serviço fotográfico, a qualidade da fotografia, a qualidade da linguagem que você usa, a abordagem que você dá no seu trabalho, significa que isso está em segundo lugar. Então, eu, como prestador de serviço, olhando para esse cliente que busca preço, posso dizer sobre ele que ele é um cliente que não dá valor a uma coisa que eu dou valor. E isso é uma coisa que a gente vai discutir daqui a pouquinho. Como filtrar clientes, como encontrar os clientes que valorizam o que eu valorizo, que é a qualidade do serviço. Eu quero vender serviço de qualidade. E qualidade custa, né? Quando você faz alguma coisa com qualidade, muito raramente isso não vai demandar mais dinheiro. Então, você precisa de um equipamento melhor, de um computador melhor, de um ambiente para receber seu cliente melhor. Você precisa estudar mais, você precisa treinar mais, você precisa ter assistentes. Tudo isso colabora para a gente ter qualidade no serviço e colabora para subir os nossos custos também. Então, oferecer algo de qualidade é uma coisa naturalmente um pouco mais cara, pelo menos um pouco mais cara. Então, se eu quero ter um serviço que o serviço é de qualidade, eu quero ter um público de qualidade. Tá? A gente já vai chegar ali para entender como que a gente filtra e atrai esse público. Outra coisa é que coisas com preço baixo, por padrão, aparentam não ter qualidade. Pode até ser que você está tomando prejuízo, está fazendo uma fotografia, um serviço de qualidade, mas quando você compete por preço baixo, você assim meio que vem na rabeira, vamos dizer assim, do preço baixo, a ideia de que o seu serviço não tem qualidade. Coisas baratinhas têm um estigma de não ter qualidade, tá? Eu vou contar duas ilustrações aqui para a gente entender essa ideia da relação do preço com a qualidade. Isso vai ajudar a gente a entender o cliente que busca qualidade também. Meu pai trabalha na área de construção civil. Na verdade, ele trabalha com terraplanagem e demolição. E ele sempre teve equipamentos de caros, né? Escavadeira, retroescavadeira, máquinas grandes e pesadas da construção civil, equipamentos realmente caros. E por padrão, assim, o pessoal desse mercado sabe que Caterpillar, por exemplo, é uma marca de altíssima qualidade, de altíssima durabilidade. E durabilidade é uma coisa muito importante na construção civil. Por quê? Porque quando você está fazendo um trabalho de construção civil e o equipamento para no meio, você para de receber aqueles dias, né? Você para de receber pelo trabalho. Então, equipamento parado na construção civil, a gente diz que é prejuízo. Não é que é não ganho, porque o equipamento parado eu tenho que consertar ele para voltar a ganhar. E os equipamentos são muito caros. Teve uma época aí, há uns 15 anos atrás, talvez um pouco mais, que entrou uma série de concorrentes no mercado, concorrentes chineses de máquinas pesadas, concorrentes da Caterpillar. E na época, eu lembro meu pai falando assim, nossa, mas entrou aí um
uma marca chinesa que é 1/3 do preço da Caterpillar. 1/3. E aí todo mundo ficou assim, falando, cara, mas mesmo que seja ruim, eu vou comprar 3 com o preço de uma da Caterpillar. Aí algumas pessoas compraram, meu pai também chegou a comprar uma máquina e descobriu que pagar 1/3 do preço de uma máquina de qualidade foi um tremendo prejuízo, porque ela custa 1/3, mas dura 1/10, dura 1/8. Então, apesar do investimento, do preço ser muito baixo, a qualidade era ainda mais baixa, né? E o pessoal já devia ter desconfiado, porque quando você fala assim, vou comprar um carro popular novo por 20 mil reais hoje, eu que não entendo de carro, não entendo mesmo, não entendo bulufas de carro, eu falaria assim, cara, mas o carro popular mais barato que a gente encontra por aí custa 40, 45 mil, e eu vou comprar um carro novo, dessa marca nova aí, não sei de onde, que custa 20 mil, é muita diferença, é muita diferença. Sem conhecer o carro, mesmo que ele tenha qualidade, eu já vou julgá-lo como não tendo qualidade. E outra coisa que pode acontecer é o que aconteceu com o meu pai e alguns concorrentes, colegas dele, que é comprar com uma expectativa baixa de qualidade, mas ainda assim o equipamento ter um resultado ainda mais baixo. Então tem coisas que não adianta você querer sacrificar preço, porque passa a ser inviável. A partir de um ponto, você vai ter que tirar preço e vai ter que tirar qualidade para conseguir ganhar alguma coisa. Então isso é terrível, né? Mas tem gente que vai comprar, tem gente que continua comprando essas máquinas ruins, porque é muito barato. Para algumas pessoas, o preço é prioridade. Aquela mentalidade da promoção, da queima total. A pessoa, o cliente movido a esse tipo de gatilho, ele está sempre em busca de uma queima total, de uma ponta de estoque, de uma oportunidade mirabolante. Por quê? Porque para ele, preço é a primeira coisa que interessa para ele. Um segundo exemplo que eu queria dar, mais próximo da gente, nós fotógrafos, geralmente a gente gosta muito do nosso equipamento, né? Você compra, às vezes, o seu primeiro equipamento, você já fica com aquele xodó com o equipamento, toma cuidado, e deve tomar mesmo, né? Eu não posso dizer que eu sou uma pessoa assim muito apegada ao equipamento, mas também não fico estragando o equipamento, eu tomo cuidado, transporto bem, mantenho sempre limpo, procuro comprar um equipamento de boa qualidade, lentes de boa qualidade, e tudo isso custa dinheiro, e eu não reclamo de pagar o dinheiro que custa, porque o equipamento que eu tenho me dá muita segurança, muita estabilidade e a qualidade que eu desejo para o meu trabalho. Então, quando eu compro o meu equipamento, eu estou indo atrás de um equipamento, eu fico pensando assim, será que esse equipamento não vai me deixar na mão? Será que esse equipamento vai me dar a nitidez que eu quero? Será que vai ter muito ruído? Será que esse equipamento é leve? Esse equipamento é bonito? Né? Coisas que a gente, como fotógrafo, pensa sobre o nosso equipamento. E a gente faz o maior esforço possível para comprar um equipamento que tem essas características, porque a gente gosta do equipamento também, mas porque isso traz segurança para o seu trabalho. Imagina você se você está num casamento ou num aniversário e o equipamento para no meio e você não descobre o que aconteceu. Você fica ali assim perdido, travado e o equipamento travou e você não consegue terminar o trabalho, você vai ficar constrangido, vai ficar nervoso. Eu não quero viver essa situação. Eu nunca vivi essa situação. Nunca nenhum equipamento meu parou, ou o cartão de memória parou de gravar. Nunca tive esse tipo de susto, esse tipo de problema, graças a Deus. Então, quando a gente vai comprar o equipamento, apesar da gente gostar do equipamento em si, a gente que quer prestar serviço com fotografia, com qualidade e segurança, fica pensando se a empresa que produziu aquele equipamento, se aquele modelo de equipamento vai me dar qualidade e segurança para eu poder agregar isso à qualidade e segurança que eu dou para o meu cliente. Entende? Então, quando eu estou em busca de um equipamento, tem coisas no equipamento que são muito importantes. Preço é importante, mas tem outras coisas que são muito importantes, que se eu precisar fazer um esforço a mais para gastar, para financiar, eu vou fazer, porque aquilo vai me dar tranquilidade. Da mesma forma, quando você pega seu equipamento, por exemplo, a cada 6 meses, eu sugiro que você mande seu equipamento com uma assistência técnica para fazer uma limpeza geral, para fazer um ajuste de foco, pelo menos uma vez por ano, mas a cada 6 meses é o ideal.
Quando você pega a sua câmera, a sua lente nova, você pagou ali às vezes 5 mil, ou 10 mil, ou 20 mil num equipamento, e você vai levar numa assistência técnica, que é serviço agora é prestação de serviço, não é comprar o equipamento. Agora eu estou pensando em prestação de serviço, como nós. Quando você vai levar o seu equipamento numa assistência técnica, o que, que você pensa? Numa assistência técnica que você não conhece. Você não pensa assim, será que esse cara é meio trambiqueiro? Será que ele vai tirar a peça da minha câmera nova para pôr peça de segunda qualidade, para ele ter um estoque de peças ali? Será que ele é cuidadoso? Será que o técnico dele é bem treinado? Será que é uma assistência técnica treinada pela marca? Será que ele tem tanto carinho com o equipamento quanto eu tenho? Será que eu não vou ter um problema quando eu pegar o equipamento de volta? Ele vai com uma intenção e volta com um problema? Né? Será que mandar para essa assistência não vai me prejudicar? Então, veja bem, quando você vai procurar um serviço que você precisa para fotografia, você não busca coisas além do preço? Se você ficar sabendo que o cara mais baratinho de assistência técnica na sua região, ele anda estragando equipamentos, ele anda desmontando câmera e não consegue montar de volta, ele é descuidado, ele atrasa demais para entregar. Se você souber que o cara mais barato na sua região, ou os mais baratos, tem esse tipo de problema, você não vai fazer um esforço para ir no cara que não é talvez o mais barato, mas um preço intermediário ou o mais top da sua região? Você não vai fazer isso? Então, agora imagina alguém que quer as fotos do seu casamento, que quer as fotos de um aniversário infantil, que quer as fotos de um parto, que quer fotos dos produtos da confeitaria dele para pôr na internet, que quer fotos de retrato corporativo, né? Imagina se essa pessoa, se ela não está pensando assim, será que eu não estou pagando baratinho, mas esse cara é meio marreta, ele não ilumina direito, a foto não fica com aquela definição bacana, ou ele não vai saber me dirigir, porque eu sou leigo. Imagina, essa é uma questão muito interessante de retratos corporativos. Os clientes, em geral, eles querem e precisam, de certa forma, ser dirigidos, né? Eles não sabem como se comportar, não são modelos, são pessoas comuns que querem aparecer bem na foto. Então, a pessoa fica pensando nisso, olha o portfólio e fala assim, mas esse estilo é meio cafona, esse estilo não é bem o que eu estou querendo, esse estilo aqui é mais chique. Então, tem outros elementos que o cliente consciente, o cliente de qualidade, também busca. É claro que todo mundo quer um descontinho, todo mundo quer pichinchar. Pichinchar é uma coisa muito importante. O cliente que pichincha é um cliente que já gostou do seu trabalho. Ele está querendo uma vitoriazinha para fechar. Se ele pichinchou, é porque ele já está quase contrato fechado com você. Pichinchar, cliente que pichincha é um sinal ótimo, mas para lidar com a pichincha, lidar com a negociação, você tem que se preparar. Você tem que ter um plano, uma estratégia de descontos, uma estratégia de facilidades para dar essas pequenas vitórias para os seus clientes. A gente vai falar disso num outro vídeo, mas esse comportamento de pequena vitória para o seu cliente que já se interessou pelo seu trabalho e falta ali um descontinho, uma facilitação de pagamento, uma vitóriazinha. Existe um aspecto psicológico nisso. E você, como prestador de serviço, precisa se preparar para dar isso para o cliente. Então, veja bem, tanto no caso de compra de produtos, quanto no caso de prestação de serviços, a gente tem a possibilidade de encontrar duas mentalidades no mercado. E existe mercado para todo mundo, né? Existe mercado para aquele cliente que quer preço baixo, e existe mercado para aquele cliente que quer qualidade. Eu quero clientes que querem qualidade, porque eu quero cobrar um pouco mais, porque eu quero oferecer mais do que a concorrência, mais do que a média do mercado. E para isso eu preciso ser melhor remunerado. E outra, eu quero trabalhar menos e ganhar mais. Esse é um desejo legítimo de qualquer empresário, de qualquer pessoa que tem um negócio. Trabalhar menos e ganhar mais. Existem várias maneiras de fazer isso, mas a maneira que a gente está olhando aqui hoje é pelo preço. Então, eu quero oferecer um serviço muito bem feito, muito bem qualificado e ser bem remunerado com uma boa margem de lucro para esse serviço. Então, eu não posso atrair cliente movido por desconto, movido por promoção. Eu tenho que atrair o cliente movido por algo que está atrás da fotografia. E aí que está o pulo do gato. Quando você começa
a falar que é mini ensaio, promoção de mini ensaio, promoção não sei de que época, promoção de dia não sei do que. Quando você começa a usar demais a palavra promoção, super desconto, oportunidade, última chance para conseguir esse preço, preço especial, esse tipo de fala, esse tipo de anúncio, esse tipo de divulgação do seu trabalho, coloca um carimbo na sua testa. Eu sou um fotógrafo que oferece serviço baratinho. E esse carimbo vai atrair clientes que estão em busca de serviço baratinho. Então, não se deixe carimbar por isso. Às vezes, até a maneira de você anunciar o seu serviço, a sua temporada de ensaios do Dia das Mães, por exemplo, já começa a moldar a visão das pessoas sobre o seu negócio. Uma coisa muito interessante sobre marketing é o seguinte, que uma das definições que eu gosto de marketing é que marketing é o conjunto de ferramentas e ações que criam a percepção do cliente sobre uma marca ou sobre um serviço. Criam a percepção. Então, vamos ver várias coisas aqui que vão criar a percepção dos seus clientes, do público em geral, sobre você, para eles perceberem se você é um prestador de serviço que oferece preço ou se você é um prestador de serviço que oferece qualidade. Uma maneira da gente fazer isso, existem várias maneiras de começar a construir essa percepção, de ser visto pelo público, especialmente pelo seu público, como um fotógrafo de qualidade. A primeira e mais óbvia é o seu portfólio. Um portfólio, ele é uma vitrine, ele é uma promessa pública. Aquilo que está publicado no seu site, e é muito importante ter site por causa disso, porque ele é a sua vitrine. Aquilo que está publicado no seu site, de certa forma, está sendo prometido para os novos clientes. Por quê? Porque o que você pôs no seu site é serviço que você já fez. Então, quando um cliente novo chega no seu site, ele olha para aquilo e fala assim, esse é o tipo de serviço que o Charbel entrega, é o tipo de serviço que o Charbel faz. Então, se eu contratá-lo, posso esperar que, no mínimo, venha desse jeito. Então, a simples publicação de imagens no site é uma promessa pública tácita. Ela está ali, você está subjetivamente falando para o seu cliente, me contrate que você vai receber isso. Né? Então, tem assim umas malandragens aí, tem gente que começa no mercado usando fotos de outros fotógrafos, isso não dá cadeia, mas dá multas exorbitantes e as pessoas continuam arriscando nisso. Produza o seu portfólio, seu primeiro portfólio, tenha seus primeiros clientes cobaia, entre parentes, amigos, tal, pode cobrar muito barato para esses antes de começar a anunciar-se como profissional. Então, você faz aqueles primeiros portfólios baratinhos, mas assim, são 3, 4 sessões. Já é suficiente para você pôr um portfólio no ar. E outra, entre com o seu portfólio no ar quando você tem, assim, minimamente um domínio técnico. Não estou dizendo que você precisa ficar vivendo aquela percepção de, assim, nossa, minha foto ainda não está do jeito que eu queria, né? Uma síndrome de impostor. Não, você precisa ser honesto consigo mesmo. Você está em desenvolvimento sempre. Pode ter começado há um mês, pode ter começado há 1 ano ou há 10 anos. Você está em desenvolvimento sempre. Espero que esteja, porque se não estiver, sua fotografia está morrendo. Mas eu estou aqui para ajudar pessoas que querem isso, estar em desenvolvimento sempre. Então, o portfólio que você publica, aquilo que está no seu site, deve ser reflexo do momento técnico, momento empresarial, o momento pessoal que você está vivendo. Então, você domina determinadas técnicas, pegue o melhor daquele momento que você tem e publique no seu site. É claro que vai ter gente na concorrência com fotos melhores, mas também vai ter gente com fotos piores. E todos esses conseguem clientes que desejam fotos um pouco piores, um pouco melhores, e você está nesse jogo, você está nesse campo. As pessoas estão sempre olhando para um conjunto de fotógrafos, não estão olhando para uma uniformidade de fotógrafos. Os fotógrafos não são todos iguais e quem é diferente está para trás. Não, você pode ser diferente, está para frente, você pode ser na média de qualidade do mercado, mas você está em desenvolvimento. Outra coisa que a gente precisa pensar é que os clientes não conhecem todos os fotógrafos que a gente conhece.
Os clientes às vezes conhecem minha mãe. Se eu perguntar para minha mãe quantos fotógrafos ela conhece, ela deve conhecer 3. Eu, a minha esposa, que não exerce mais a profissão, e meu sogro, que também não exerce mais a profissão. Eu acho que minha mãe conhece 3 fotógrafos. A maioria das pessoas não conhece mais do que 5, 10 fotógrafos. Eu conheço, acho que, pessoalmente, acho que uns 200, né? Então, é muito importante a gente pensar que o cliente, ele vê uma parte do mercado, e você pode ser essa parte que ele está olhando. Então, mostre para ele, mostre no seu site as melhores fotos que você tem disponível agora. E o seu site vai evoluindo conforme você vai evoluindo. Eu já falei aqui, portfólio é um elemento vivo do nosso negócio, do nosso marketing. Ele se aperfeiçoa conforme a gente se aperfeiçoa. Uma outra questão que é muito importante, então a primeira coisa é ter um portfólio atrativo. Batalhe isso. Construa bem sua técnica, aprenda novas técnicas, fique ágil, habilidoso com a câmera, tenha um bom equipamento, não precisa ser um equipamento exagerado, mas um equipamento confiável, de boa qualidade, lentes sempre limpas, né? Boa técnica fotográfica. Isso vai se refletir em qualidade visível. Outra coisa tenha preços adequados. O que é um preço adequado? Não adianta você também cobrar o dobro do que o preço mais caro da sua região. Você precisa ter um senso de lógica nas coisas, do ponto de vista do cliente. O cliente vai ver a sua fotografia de retratos corporativos, por exemplo. Você deve imaginar mais ou menos quanto que um cliente que visa qualidade pode estar disposto a pagar. Você pode fazer uma pesquisa de mercado e pegar ali os 10 mais caros que você pesquisou e trabalhar ali para estar nesse bloco, por exemplo, né, na sua região. Agora, uma coisa muito importante é saber precificar. Saber exatamente daqueles R$ 800 que você cobra por uma sessão, R$ 1.200 que você cobra por uma sessão, R$ 2.000 que você cobra numa sessão, quanto daquilo é lucro, porque 800, 1.200, 2.000 é preço, é faturamento. Você vai dar isso como preço para o seu cliente, mas não é tudo isso lucro. Então é muito importante saber construir o preço para você, inclusive, saber criar uma estratégia de descontos, uma estratégia de pichincha, né? Você ter uma margem de manobra ali para fazer sua reserva financeira, para trocar o seu equipamento, para pagar os seus custos, para terceirizar talvez parte do seu processo, que é uma coisa muito importante, e para manter a divulgação da sua marca, né? E no fim sobrar alguma coisa no seu bolso para você pegar e gastar, né? Então é muito comum as pessoas não precificarem direito e confundirem faturamento, preço de capa, né? Preço de um serviço, preço ao cliente, como lucro. Quando você cobra R$ 1.000 por uma sessão, não é R$ 1.000 que vai para o seu bolso. Então, ter essa consciência da estrutura financeira do preço, da formação do preço, é muito, muito importante. Outra coisa muito importante é divulgar e promover o seu site, que é a sua loja, que é a sua vitrine principal. Então, você pode divulgar no Google Meu Negócio, pode divulgar nas redes sociais, pode divulgar pessoalmente quando você fala e entrega um cartão. Quando você está num evento, por exemplo, de casamentos. Suponha que você vai fotografar aniversários infantis. Vamos pegar que é um mercado um pouco mais amplo, vamos dizer assim. Você está num aniversário infantil que você foi contratado. E aí você fotografa ali as famílias, o aniversariante, faz fotos posadas, fotos descontraídas. E você vê que no público que está ali, sozinho com você, tem a família que te contratou e mais 10 famílias com filhos pequenos também. Potencialmente são clientes novos para você. E tá você ali sozinho, na cara do gol, você e aquelas famílias. Por que não você pegar e convidar cada uma das famílias? Olha, você não quer pegar seu pequeno aí, seus filhos, vamos fazer uma foto posada aqui? Aí fala com a mãe, né? Geralmente a mãe é mais inclinada a essas coisas. Aí vai lá, pega as crianças, arruma o cabelo, faz uma foto posada, você tira do seu bolso o cartãozinho, dá na mão da mãe e fala assim, ó, daqui 4 dias você não me manda o e-mail que eu vou te mandar essa foto de presente. Ou seja, você ali num aniversário que tem 10 famílias, além da família que te contratou, você tem potencialmente 10 serviços 10 novos clientes para prospectar. E essa mãe vai querer esse presente, né? E você vai entregar essa foto para ela, vai entregar para o dono da festa também.
e você deu uma amostra para ela do seu trabalho, deu seu cartão na mão dela, ela entrou em contato com você e te deu o e-mail, então você pode entrar em contato com ela no futuro, uma sessão de fotos de família, alguma sessão de fim de ano, alguma coisa que você queira informar, ela entra no seu banco de dados, né, seu banco de potenciais clientes, de leads que a gente fala, você deu uma prova para ela, você foi agradável, você se comportou diante dela generosamente, você deu um brinde para ela, né? Então, isso tudo é um jeito de você agregar outros aspectos na sua fotografia que não são o preço. Você está mostrando ali como que você atende, você está sendo atencioso com as pessoas, você está dando um brinde, né? Você está se mostrando estratégico, né? Você conversa bem, você se comporta bem. Então, são coisas que constituem a percepção de qualidade, não só da sua fotografia, mas de você, da sua marca, de quem você representa, de que serviço você representa. E uma última dica que eu queria dar é criar conteúdo útil de valor para os seus possíveis clientes. O que é um conteúdo útil de valor? Por exemplo, vamos supor que você tem um site e lá tem um blog, né? E você pode escrever ideias, textos, inspirações, orientações, tutoriais que são úteis para o seu cliente ideal, para aquele cliente que você quer captar. Vamos supor, vamos pensar assim, ó, uma pessoa que gosta de fotografia como nós gostamos, quais valores, quais ideias elas têm sobre a fotografia? O que elas valorizam na fotografia? Então, eu valorizo na fotografia que a fotografia é um veículo de preservação da memória, né? A boa fotografia, ela narra bem, ela é narrativa, ela descreve bem uma época, uma cultura, uma família, uma, uma ocasião específica, né? A fotografia, ela tem um poder, na minha mente e na mente de muitos clientes, ela tem um poder de me levar a uma época que não existe mais, né? Ela é um portal para o passado, ela é um portal de emoções e vivências que eu não posso, na realidade presente, viver de novo. Mas pela fotografia, ela me leva para uma viagem. É como um livro. Você abre um livro, abre um romance, começa a viajar no livro. A fotografia também é um desses um tipo de portal. Então, um cliente que pensa assim como eu, o que esse cliente faz com fotografias? Ele organiza as fotografias dele em casa, ele cria álbuns, fotolivros, ele decora a casa com fotografias, ele dá fotografias de presente, ele faz ensaios fotográficos, ele tira fotos com frequência, mesmo com o celular, ele faz ensaios fotográficos do jeito dele, captura ali as crianças que estão crescendo, ele tenta criar uma narrativa. Todas essas coisas, você que é fotógrafo tem muito, muito, muito mais capacidade de ensinar, de dar alguma orientação simples. Por exemplo, você pode escrever no seu blog como organizar as suas fotos antigas em casa, como organizar as suas fotos digitais, como fazer um sistema de backup e segurança das fotos do seu celular, das fotos que tem no seu computador. Como você pode fazer uma decoração da sua casa com fotos de família, e você pode ensinar desde quais fotos serem escolhidas até como apresentar isso na parede. Você pode falar das características das fotos coloridas e preto e branco, das fotos verticais, horizontais, quadradas, quando que é melhor uma, quando é melhor outra. Então veja que quando você fala desses assuntos, quando você ensina sobre esses assuntos, no seu blog, por exemplo, ou nas redes sociais também, mas o blog é um lugar ideal, porque estando no blog você pode replicar nas redes sociais. Quando você fala disso, você está falando de coisas das quais os clientes consideram que você deve ser um especialista, porque você é fotógrafo, né? Você deve entender disso mais do que os clientes, né? Se você não entende, passe a entender, porque precisa entender. Esses assuntos todos que eu falei aqui são coisas assim que todo fotógrafo tem que entender muito, né? Então, se você dá uma dica sobre isso, você está indo ao encontro do cliente, do desejo do cliente, dos gostos do cliente e dando a ele um certo presente de informação. Quando o cliente gosta do seu blog, gosta das suas redes sociais, ele fala assim, nossa, o Charbel está me ensinando aqui como organizar essa bagunça de fotos em papel que eu tenho aqui, como criar fotolivros
para pôr na minha estante, fotopresentes, né? Olha quantos tipos diferentes de fotoprodutos, fotopresentes eu posso fazer para minha família com as fotos que eu já tenho. O dia que esse cliente precisar de um passo a mais, de uma coisa mais profissional do que as coisas que trivialmente ele mesmo pode fazer, quem que ele vai procurar? Você, que já se conectou com ele, você já deu algo a ele, e todo mundo, quando recebe alguma coisa, inconscientemente fica assim meio em dívida, né? A gente fica assim acompanhando. Eu me sinto levemente em dívida com pessoas que eu acompanho na internet por assuntos que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito de jardinagem botânica. Acompanho alguns canais disso. Adoraria tomar um café com algumas dessas pessoas que me ensinam, né? E quando eles tiverem produtos para me oferecer, produtos físicos ou cursos, alguma coisa assim, eles são os primeiros que eu vou procurar, porque eu os acompanho, eu confio neles, eu desfruto da informação que eles me dão. Então, se você ensina para alguém como fazer fotos da sua própria família com o seu celular, e aí você fala da luz de janela, você fala de enquadramentos, de pose, de pegar distraidamente as crianças, né? De usar algum editor no seu celular. Se você dá essas pequenas dicas, o dia que a pessoa precisa de um nível a mais, de um trabalho mais profissional, ela já está conectada ao seu universo. Ela já tem você como autoridade no assunto. E isso agrega qualidade não só ao seu trabalho, mas à sua marca. Você é sinônimo de informação confiável para ela, né? Isso tudo é muito subjetivo e emocional, mas isso gruda, isso cria a percepção que o cliente tem sobre você, sobre a sua marca, sobre o seu serviço. Então veja que competir por preço, além de ser uma furada, porque o cliente que vai atrás de preço, ele não vai te acompanhar quando você subir o preço, você vai ter que ficar nesse mundo da competição por preço. Competir por preço é uma coisa que só te arrasta para baixo, para o preço mais baixo, e quando o preço for muito baixo, a qualidade também será baixa. Então você tem que se descolar dessa competição de preço, oferecendo outras coisas que criem a percepção no seu cliente de que você não é um fornecedor que está visando o preço. Quer ver uma estratégia que eu uso em alguns portfólios meus que é ótimo? Eu publico. Isso não é uma regra, não estou dando aqui um conselho assim daquele tipo assim, ó, faça isso ou você está fora do mercado, não é isso. Mas é uma estratégia. Eu publico os preços, por exemplo, dos meus serviços de fotografia de casamento no meu site. Então tem lá o meu portfólio, no final do portfólio tem, veja aqui meus planos e preços. Aí cai numa página de venda que fala mais sobre o meu trabalho, sobre as condições, sobre qual que é o olhar para a prestação daquele serviço. E no final dessa página tem os planos e preços. No seguinte a isso, tem lá, entre em contato comigo para negociarmos e conversarmos sobre o seu evento. Quando a pessoa vê todo o meu portfólio, pula para a página de vendas, vê como eu estou me propondo a servi-la, a atendê-la, vê os preços e ainda entra em contato comigo, essa pessoa definitivamente não está procurando preço. Não está procurando o preço mais baixo. Primeiro, porque o meu não é o mais baixo. E segundo, que ela já viu o preço e ela quer conversar sobre algo mais. Provavelmente ela quer pichinchar, ou ver a data, se está disponível, ou dizer como que vai ser o evento dela, que é um pouco diferente do padrão, quer que eu dê uma adaptada em algum pacote. Ou seja, a questão do preço foi, pelo menos, parcialmente superada. Ela vai entrar em contato comigo, esse cliente já entrou na loja, já viu os preços na vitrine e quer conversar sobre alguma outra coisa. O cliente que está movido a preço baixo, quando ele vê o preço, ele cai fora. Ele nem entra no meu fluxo de atendimento, ele nem gasta meu tempo com isso, porque ele não é o cliente que eu estou procurando. Quem entra em contato comigo tem muito mais chance de ser o cliente que eu estou procurando, porque ele já viu e já percebeu que eu sou o prestador de serviço que ele está procurando, pelo menos parcialmente. Ele já está dentro dessa, já caiu na rede, vamos dizer assim. Então, publicar o preço é uma coisa que o brasileiro, o comerciante brasileiro, o prestador de serviço brasileiro tem um pouco de medo, assim, é um negócio meio bobo, sabe, meio infantil. Publicar o preço é uma coisa, parece que eu estou contando para os meus concorrentes quanto é que eu estou cobrando. Mas, na boa, seus concorrentes vão saber quanto você está cobrando, publicando você ou não. Aliás, meus concorrentes às vezes ligam e perguntam quanto eu estou cobrando. Esqueceram de ir ver no meu site, porque está lá, mas
E eu digo quanto que eu estou cobrando. Eu passo a proposta, não tem problema nenhum. Não precisa fingir que é cliente e me ligar fingindo pedir uma proposta. Eu converso sobre o preço. Por quê? Porque eu tenho certeza que o que eu ofereço como serviço não é exatamente a mesma coisa que os outros oferecem. E se eu estou comparando coisas diferentes podem ter preços diferentes. Então, uma coisa que a gente precisa pensar é que o que compõe a percepção de qualidade aos olhos do cliente não é só preço. Às vezes, preço baixo compõe uma percepção de qualidade ruim. O cara fala assim, esse cara aí cobra tão baratinho, deve ser fuleiro. Então, com o preço baixo, eu estou afastando o cliente que quer qualidade. Outros elementos, como atendimento, como a aparência do site, como o português bem escrito no site, como atendimento rápido, como ser acessível, a pessoa entra em contato, você responde logo, bom comportamento nos eventos onde você está cobrindo, e o seu portfólio, o conteúdo do seu blog, o conteúdo nas redes sociais, tudo isso compõe a percepção de que o seu serviço, a sua fotografia tem qualidade, né? Se tudo isso é agradável, harmonioso e útil, atrativo para o seu cliente, aos olhos do seu cliente, ele vai compondo uma percepção de que você é uma marca que vale a pena ele seguir, vale a pena ele ficar de olho, porque um dia ou outro ele pode precisar de um serviço e ele é um cliente que gosta de coisa de qualidade, ele vai escolher você. Tá joia? Eu espero que esse conteúdo, que é bem legal, eu acho esse assunto muito estratégico, porque envolve atendimento, precificação, marketing, as coisas se conectam quando a gente fala em percepção do cliente, em ter um serviço visando qualidade, né? Eu quero fazer um serviço com qualidade, quero que todos os meus concorrentes tenham qualidade, eu sei que a gente é diferente em vários aspectos, e é bom isso, porque os clientes são diferentes também. Então, cada um encontra ali o seu cliente, o seu mix de características que pode oferecer para clientes que querem aquelas características, né? Então, quando o mercado todo sobe em qualidade, a clientela também sobe em qualidade. Quando o mercado todo baixa em preço, a clientela de preço vai nesses fornecedores e até, de certa forma, descola dos que têm qualidade. Então, enquanto muita gente está brigando por preço, você tem a chance de se descolar desse batalhão, desse grupo, desse movimento, e está num outro nível, onde clientes que estão buscando qualidade vão ser refratários ao preço baixo. Porque o cliente de qualidade, ele desconfia de preço baixo. Então, se você está indo para o preço baixo, saiba que você está ajudando a espantar cada vez mais o cliente que visa qualidade, e você está brigando ali por um nicho, né? Um oceano vermelho, como se diz, cheio de sangue, né? As pessoas estão se matando ali, se competindo para clientes que não querem qualidade, eles querem o preço mais baixo do mercado. Espero que tenha sido útil para você. Provavelmente a gente volta nesse assunto em outros vídeos, porque é realmente um assunto que pode ser atualizado muitas vezes, sempre surgem novas técnicas, novas ideias, novas visões, mas aqui eu quis dar assim, um panorama bem básico sobre essa discussão, preço e qualidade. Espero que tenha sido útil para você. Se foi útil, por favor, me ajuda a divulgar, compartilhar, mande para os seus amigos, compartilhe esse vídeo. Se foi útil, siga aqui o canal, ligue as notificações, para que assim, sempre que eu puser alguma coisa nova, você fica sabendo também, você ajuda a trocar as experiências aqui nos comentários. Isso é muito útil para mim e espero que principalmente para você. Nosso trabalho é ajudar fotógrafos a viverem bem de fotografia, terem a fotografia como um negócio sustentável. E isso é o que mais nos move. É isso que nos move a gravar vídeos com conteúdos como esse. Até o próximo vídeo.